Cheguei na casa da minha filha sem avisar no Natal de 2025. Ela me disse: Quem te convidou, velho? Essa festa é só pra família, vai embora. Saí em silêncio. Na manhã seguinte, percebi que estava grato por ainda estar aqui. Se você está me ouvindo, obrigado por curtir esse vídeo e ouvir minha história até o fim. Me diga também de qual cidade você está ouvindo. Assim posso ver até onde minha história viajou. Eu achava que conhecia minha filha. Por 63 anos, eu tinha sido Miguel Santos, professor de escola primária aposentado, viúvo há 8 anos, um homem que morava sozinho em Belo Horizonte. Minha vida era simples, previsível e solitária, daquele jeito silencioso que surge quando sua esposa se vai e seu único filho se muda para 3 estados de distância. A Clara sempre tinha sido uma boa filha, não tinha? Ligava de 2 em 2 ou 3 em 3 semanas, mandava cartões no meu aniversário, vinha me visitar 2 vezes por ano com o marido Tiago e meus 2 preciosos netos, Emma e Hugo. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo durante aquelas longas noites de inverno, quando a casa parecia grande demais e vazia demais. O primeiro momento estranho aconteceu em outubro. Eu tinha ligado para desejar feliz aniversário para Emma, que fazia 10 anos, mas foi o Tiago quem atendeu com uma frieza na voz que eu não conhecia dele. Miguel, a gente está ocupado agora. A Clara te liga depois. Clique, ela nunca ligou. Quando tentei de novo 3 dias depois, minhas ligações iam direto para o correio de voz. Deixei mensagens alegres de avô, sobre as folhas mudando de cor e uma história engraçada sobre o gato da Dona Maria, minha vizinha. Nada, silêncio. Depois as publicações nas redes sociais começaram a aparecer. A filha da minha vizinha tinha me ajudado a criar uma conta no Facebook alguns anos atrás, e eu olhava ocasionalmente a página da Clara para ver fotos dos netos. Mas algo tinha mudado agora. Tinha fotos da festa de aniversário da Emma, uma celebração suntuosa no quintal, com um castelo inflável, dezenas de crianças, mesas carregadas de comida. Eu não tinha sido convidado, nem sabia que tinha acontecido. Minhas mãos tremeram enquanto eu rolava a página. Fotos do Halloween, Emma fantasiada de princesa, Hugo de super-herói. A legenda dizia: o melhor Halloween de todos os tempos com toda a nossa família. Contei os rostos na foto. Os sogros da Clara estavam lá. A irmã do Tiago e a família dela, até alguns primos que eu tinha conhecido 1 ou 2 vezes. Mas nenhuma menção a mim, nenhum convite, nenhum reconhecimento de que eu existia. Será que eu tinha feito algo de errado, dito algo para ofendê-los? Revirei o problema na minha cabeça por semanas, repassando cada conversa, cada visita. Nada me vinha à mente. O silêncio ficou mais pesado, mais opressivo. Em meados de novembro, decidi que não conseguia mais aguentar. O Natal estava chegando. E com certeza, a família estaria reunida no Natal. Eles não me excluiriam do Natal. Não liguei com antecedência. Talvez devesse, mas uma parte de mim tinha medo de que dissessem para não ir. Em vez disso, reservei uma passagem de ônibus para a casa deles em Alphaville, São Paulo. Comprei os ingredientes para minha famosa torta de nozes pecan, a favorita da Clara desde criança, e fiz a viagem de 6 horas com o coração cheio de esperança e o estômago apertado de ansiedade. A casa deles, no condomínio fechado de Alphaville, era exatamente como eu me lembrava. Uma casa de 2 andares com venezianas brancas e um gramado perfeitamente cuidado. Carros enchiam a garagem. Luz calorosa brilhava nas janelas. Eu conseguia sentir o cheiro do peru e ouvir risadas flutuando no ar fresco de dezembro. Toquei a campainha, segurando minha torta, ensaiando meu sorriso. Será que Emma e Hugo iam correr para me abraçar? Será que Clara ia ficar surpresa, mas feliz? A porta se abriu e Clara estava ali em um suéter casual, taça de vinho na mão, rosto corado pelo calor e álcool. Sua expressão mudou instantaneamente. O sorriso desapareceu. Seus olhos ficaram frios, tão frios que mal a reconheci. Pai, o que você está fazendo aqui? Vim pro Natal, querida, trouxe sua favorita. Quem te convidou? A voz dela era alta o suficiente para que a conversa lá dentro parasse. Tiago apareceu atrás dela, rosto retorcido de aborrecimento. Gaguejei.
Eu pensei, é Natal, família. Essa festa é só pra família, velho. Você não pode aparecer aqui sem avisar. A gente tem planos. A gente tem convidados. Você precisa ir embora. Atrás dela, vislumbrei a sala de jantar. Os pais do Tiago estavam sentados à mesa, observando com expressões constrangidas. Mas meus netos, cadê meus netos? Mas Clara, eu sou seu pai. Vai pra casa. O grito dela ecoou pela rua tranquila do condomínio. As cortinas dos vizinhos se mexeram. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair a torta. Abri a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O olhar nos olhos da minha filha era de puro desprezo, como se eu fosse um estranho, um intruso, um fardo do qual ela não via a hora de se livrar. Pela primeira vez nos meus 63 anos, me senti verdadeiramente invisível. Virei sem uma palavra e desci a calçada. Minha visão embaçou de lágrimas que me recusei a deixar cair até estar fora de vista. Passei aquela noite num motel barato perto da rodovia, sentado numa colcha áspera que cheirava a cigarro e detergente industrial, encarando a torta de nozes pecana cômoda. Não tinha comido, não conseguia comer. Meu celular estava escuro e silencioso ao meu lado. Sem desculpas, sem explicação, nada. O que eu tinha perdido? A pergunta me roía durante as horas sem sono. Tinha perdido minha filha, claramente. Em algum lugar entre sua infância e agora, a menina que uma vez segurou minha mão para atravessar a rua tinha se tornado uma estranha que batia a porta na minha cara. Mas era mais do que isso, não era? Eu tinha perdido anos. Anos da vida da Emma e do Hugo que nunca poderia recuperar. Aniversários, peças de teatro da escola, jogos de futebol. Quando foi que realmente os vi pela última vez? Natal passado? Não, foi o de antes. Quase 2 anos. 2 anos em que o avô deles tinha sido apagado das suas vidas. A dor se cristalizou em algo mais duro enquanto o amanhecer nascia cinza e frio pela janela do motel. Sob a dor, eu sentia algo que não tinha experimentado há décadas. Raiva. Verdadeira raiva ardente. Não a irritação leve de alguém que fura a fila no supermercado, mas uma fúria profunda e justa diante da injustiça de tudo aquilo. Eu tinha criado a Clara sozinho depois que a mãe dela morreu, quando ela tinha 12 anos. Tinha trabalhado em turno duplo como professor e tutor de meio período para pagar os estudos universitários dela. Tinha estado presente em cada marco importante, cada crise, cada triunfo, e era assim que ela me agradecia, me jogando fora como lixo quando me tornei inconveniente. Não, não, isso não estava certo, e eu não ia aceitar. O motel tinha um café terrível, mas bebi 3 xícaras mesmo assim, deixando a cafeína afiar meus pensamentos. Eu precisava de informação. Precisava entender o que tinha acontecido, quando tinha começado. E mais importante, por quê? Minhas mãos se firmaram enquanto abria meu notebook e começava a procurar. Primeiro, passei por cada publicação nas redes sociais dos últimos 2 anos. Fiz anotações num pequeno caderno espiral que sempre carregava. Datas, eventos, pessoas mencionadas. O padrão ficou claro. Eu tinha sido sistematicamente apagado da narrativa deles. Fotos de encontros familiares onde eu deveria estar presente, mas não estava. Legendas agradecendo a todos menos a mim. O pai do Tiago era mencionado constantemente, elogiado sem fim. Vovô Carlos fez biscoitos com as crianças hoje. Tão gratos pelo apoio do vovô Carlos. Enquanto isso, eu tinha me tornado um fantasma. Mas por quê? O que eu poderia ter feito para merecer isso? Liguei para o meu banco. Minha conta poupança mostrava as transferências automáticas mensais que eu vinha mandando para Clara há 3 anos. Dinheiro que eu pretendia contribuir para o fundo de educação das crianças. R$ 500 por mês, todo mês sem falhar. 18.000 reais no total. Será que ela pelo menos tinha guardado para o futuro das crianças? Ou será que tinha simplesmente pegado meu dinheiro enquanto me cortava das vidas deles? O pensamento revirava meu estômago. Por volta do meio-dia, eu tinha saído do motel e estava sentado numa cafeteria com Wi-Fi gratuito, meu caderno se enchendo de informações. Eu precisava de ajuda, mas para quem recorrer? Meus amigos em Belo Horizonte eram gentis, mas eram idosos eles mesmos, lidando com suas próprias famílias, suas próprias dificuldades.
Eu precisava de alguém objetivo, alguém que entendesse as implicações legais e sociais do que estava acontecendo. Foi quando me lembrei de Felipe Moreira. Tínhamos ensinado juntos por 15 anos antes dele deixar a educação para se tornar assistente social especializado em questões de idosos. Trocávamos cartões de Natal, mas não tinha falado com ele pessoalmente há pelo menos 5 anos. Será que ele ainda se lembrava de mim? Encontrei o número do escritório dele online, Serviços de Advocacia Familiar Moreira, e fiquei olhando para o meu telefone por uns bons 10 minutos antes de discar. Meu coração batia forte. E se ele achasse que eu estava sendo dramático? E se dissesse que era só uma disfunção familiar normal e que eu devia superar? Serviços de Advocacia Familiar Moreira. Felipe falando. A voz dele era exatamente como eu me lembrava. Calorosa, profissional, competente. Respirei fundo. Felipe, é o Miguel Santos. A gente ensinava junto na escola Riverside. Não sei se você se lembra de mim, mas eu preciso de ajuda. Acho que minha filha está tentando me cortar da vida dos meus netos e não sei o que fazer. Houve uma pausa. Depois, Miguel, claro que me lembro de você. Me conta tudo. E digo tudo mesmo, desde o começo. Pela primeira vez desde que Clara bateu aquela porta na minha cara, senti uma centelha de esperança. Tinha dado o primeiro passo. Tinha me manifestado. Tinha começado a lutar. Isso não tinha acabado, longe disso. Felipe me recebeu no escritório dele na segunda-feira seguinte. O espaço era caloroso e profissional. Iluminação suave, cadeiras confortáveis, prateleiras cheias de livros sobre direito de família e direitos dos idosos. Ele me serviu o café e sentou na minha frente com um bloco de anotações, cabelos grisalhos puxados para trás, num rabo de cavalo bem arrumado, olhos afiados e focados. Começa do início, ele disse. Quando foi que você percebeu pela primeira vez que algo estava errado? Contei tudo para ele. As ligações sem resposta, a festa de aniversário para a qual não fui convidado, as publicações nas redes sociais, o dinheiro que tinha mandado e finalmente o Natal. O jeito que a Clara tinha me olhado, o veneno na voz dela, a rejeição absoluta. Felipe fazia anotações, sua expressão ficando cada vez mais séria a cada detalhe. Quando terminei, ele colocou a caneta de lado e me olhou diretamente. Miguel, o que você está descrevendo se chama alienação de avós. É mais comum do que as pessoas pensam. E é devastador. A boa notícia é que o Brasil tem leis sobre direito de visita dos avós. A má notícia é que são complicadas e vamos precisar construir um caso sólido. O que eu devo fazer? Primeiro, a gente documenta tudo. Quero cópias de todas as comunicações, e-mails, mensagens de texto, registros de chamadas, publicações nas redes sociais. Segundo, precisamos estabelecer que você tinha um relacionamento significativo com seus netos antes disso começar. Você tem fotos, cartas, qualquer coisa que prove que era um avô ativo? Assenti com a cabeça, minha mente já passando pelas caixas no meu sótão. Cartões de aniversário que Emma e Hugo tinham feito para mim. Fotos de visitas. A manta que tinha costurado para o Hugo quando ele nasceu. Terceiro, Felipe continuou. Vamos mandar uma carta formal para Clara e Tiago. Vai ser profissional, não acusatória, mas firme. Vamos pedir visitas regulares com seus netos e pedir uma explicação de por que o contato foi cortado. A resposta deles, ou falta de resposta, vai ser crucial. E se eles recusarem? Então a gente entra com uma petição no tribunal. Mas vamos torcer para não chegar nisso. Às vezes, uma carta de um profissional de advocacia familiar é suficiente para fazer as pessoas perceberem que estão erradas. Passamos as 3 horas seguintes revisando documentação. Felipe me ajudou a baixar e imprimir publicações das redes sociais. Fizemos uma linha do tempo da deterioração do relacionamento. Ele tirou fotos dos meus registros de telefone, mostrando dúzias de chamadas não atendidas. No final, tínhamos um arquivo de 5 centímetros de espessura. Vou redigir a carta essa noite, Felipe disse. Vamos mandar por correio registrado essa semana. A carta saiu na quarta-feira. Eu sabia que Clara receberia até sexta no máximo. Uma parte de mim esperava que ela ligasse, pedisse desculpas, explicasse que tudo tinha sido um terrível mal-entendido, mas a maior parte de mim
A parte que tinha visto a frieza nos olhos dela sabia melhor. Sexta à tarde, meu telefone tocou. O nome da Clara piscava na tela. Minhas mãos tremeram enquanto atendia. Mas que diabos você pensa que está fazendo? A voz dela era pura raiva, não fingindo mais civilidade. Você mandou uma carta jurídica para nossa casa? Ficou louco? Clara, eu só quero ver meus netos. Você não tem nenhum direito. São nossos filhos, não seus. Você não pode nos ameaçar com advogados e esperar que... Não tô ameaçando ninguém. Só pedi. Tiago tá furioso. Os pais dele tão furiosos. Você tem ideia do que fez? Transformou um simples limite familiar num problema jurídico. Simples limite familiar. As palavras machucaram. Era assim que ela chamava me apagar da existência. Um limite. Clara, por favor, me diz o que eu fiz de errado. Por que você não me deixa ver Emma e Hugo? Mandei dinheiro. Liguei. Tentei tudo. É exatamente por isso. Ela explodiu. Você sufoca. Você controla. Sempre foi controlador. Sempre se intrometendo onde não é querido. As crianças nem se lembram direito de você. Hugo só tinha 4 anos da última vez que você visitou. Eles seguiram em frente, pai. Todos nós. As palavras me atingiam como golpes físicos. Mas então, ela disse algo que mudou tudo. Além disso, a gente disse para eles que você tinha se mudado para longe. Eles acham que você mora em Manaus ou algo assim. É mais fácil desse jeito. Eles não fazem perguntas, não se sentem culpados. E a gente não precisa lidar com suas demandas constantes por atenção. Minha respiração parou. Vocês disseram que eu me mudei. Mentiram para eles. Houve uma pausa. Nessa pausa, ouvi a voz do Tiago ao fundo, aguda e zangada. Clara, desliga. Não diz mais nada para ele. Essa conversa acabou, Clara disse. Se você entrar em contato com a gente de novo, se mandar mais cartas, vamos conseguir uma ordem de restrição. Fica longe da nossa família, a linha ficou muda. Fiquei sentado na minha cozinha, telefone ainda pressionado na orelha, e senti algo fundamental se deslocar dentro de mim. Eles tinham mentido para os meus netos. Tinham dito para Emma e Hugo que eu os tinha abandonado. Não só tinham me excluído, mas tinham feito de mim o vilão na história deles. Agora, eu tinha minha prova. Eu tinha minha evidência. Clara tinha admitido tudo na raiva sem perceber o que revelava. Esse era o ponto sem volta. Não haveria reconciliação. Não haveria desculpas. Não haveria resolução pacífica. Haveria apenas a luta. Liguei para o Felipe poucos minutos depois de desligar com a Clara. Minha voz estava firme agora. O choque tinha se cristalizado em determinação. Ela admitiu que mentiram para as crianças, disse a ele. Ela disse que contaram para Emma e Hugo que eu me mudei para Manaus. Disse que era mais fácil assim. A respiração do Felipe foi rápida. Você gravou a ligação? Não, não pensei. Tudo bem. Escreve tudo o que ela disse, palavra por palavra, enquanto tá fresco. Data e hora tudo. É exatamente disso que a gente precisa, Miguel. Alienação parental envolvendo engano deliberado sobre o paradeiro de um avô é levada muito a sério pelos tribunais de família. Nas 2 semanas seguintes, trabalhei com o Felipe para entrar com uma petição formal por direitos de visita dos avós. Incluímos a linha do tempo, a documentação, meu relato escrito da ligação da Clara e declarações de 2 dos meus amigos que podiam atestar meu caráter e meu relacionamento com as crianças antes do afastamento. A petição foi protocolada em 15 de dezembro. Clara e Tiago tinham 30 dias para responder. Eles responderam em exatamente uma semana, mas não através de advogados. Eles vieram até minha casa. Eu estava na minha cozinha preparando o jantar quando ouvi um carro estacionar na minha garagem. Pela janela, vi o SUV da Clara. Meu coração começou a bater acelerado. Ela saiu, seguida pelo Tiago, e meu estômago se apertou. Um homem que não reconheci carregava o que parecia uma pasta. Eles caminharam até minha porta com a marcha confiante de pessoas que acreditavam ter todo o poder. Considerei não atender, mas isso não resolveria nada. Abri a porta, mas mantive a corrente de segurança colocada. A gente precisa conversar, Clara disse, voz tensa de raiva controlada. Se vocês têm algo a dizer,
Podem dizer através do advogado de vocês. Presumo que tenham contratado um. O homem com a pasta se adiantou. Senhor Santos, sou o doutor Ricardo Pereira, advogado da Clara e Tiago Ferreira. Gostaríamos de discutir esse assunto antes que vá mais longe. Não há nada para discutir. Tiago empurrou para frente, rosto retorcido de falsa preocupação. Miguel, por favor. A gente está tentando fazer isso do jeito certo. A gente pode só entrar e conversar pelo bem das crianças? As crianças para quem vocês mentiram sobre mim? Essas crianças... A mandíbula da Clara se contraiu. Pai, você precisa retirar essa petição do tribunal agora, antes que isso fique feio. Já tá feio, Clara. Você deixou feio quando disse para os meus netos que eu os abandonei. O advogado limpou a garganta. Senhor Santos, meus clientes estão preparados para oferecer um acordo. O senhor pode visitar Emma e Hugo 4 vezes por ano, feriados ou aniversários, em horários mutuamente acordados com Clara e Tiago presentes. Em troca, o senhor retira sua petição e concorda em não buscar ação legal adicional. 4 vezes por ano, supervisionadas, na conveniência deles, depois de ter sido um avô ativo que visitava mensalmente. Não, disse simplesmente. A máscara do Tiago escorregou. Você está sendo irracional. A gente está oferecendo tempo com eles. Vocês estão me oferecendo migalhas de uma mesa que eu ajudei a construir. A resposta é não. Clara se aproximou da porta, voz caindo para algo perigoso. Você quer jogar pesado, pai? Tudo bem. A gente vai dizer para o tribunal que você é mentalmente instável. Vamos trazer à tona como você apareceu sem avisar no Natal. Vamos falar do seu comportamento obsessivo, suas ligações constantes, sua incapacidade de respeitar limites. Vamos fazer você parecer um velho louco que precisa ficar longe das crianças. Minhas mãos tremeram, mas mantive minha voz firme. Vocês vão cometer perjúrio num tribunal. Vamos dizer a verdade como a gente vê, Tiago disse, voz adocicada. Um avô que não consegue aceitar que a filha dele tem sua própria família agora, que nos persegue nas redes sociais, que manda cartas ameaçadoras através de advogados. O tribunal vai te ver pelo que você é, um homem solitário e desesperado tentando se forçar em vidas onde não tem lugar. O advogado acrescentou quase em tom de desculpa. Eles também vão pedir proteção total contra contato. Sem ligações, sem cartas, sem interação nas redes sociais. Se persistir, Senhor Santos, pode acabar sem nada. Olhei para minha filha. Realmente olhei. A mulher parada na minha porta tinha pouca semelhança com a menina que eu tinha criado. Seus olhos eram frios, calculistas. Ela tinha se tornado alguém que ameaçaria o próprio pai, mentiria para os próprios filhos, e não sentiria remorso por nada disso. Saiam da minha propriedade, disse calmamente. Se querem me ameaçar, façam através do sistema judicial. Caso contrário, não tenho nada a dizer para vocês. Pai, agora. Eles foram embora. Assisti pela janela enquanto se aglomeravam perto do carro, discutindo com gestos bruscos. O advogado parecia desconfortável. Tiago estava claramente furioso. Clara continuava olhando de volta para casa, com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Quando finalmente foram embora, minhas pernas cederam. Afundei no chão do meu corredor e me deixei chorar pela primeira vez desde aquela terrível noite de Natal. Não lágrimas gentis, mas soluços profundos e dilacerantes, que vinham de um lugar de perda profunda. Mas sob a dor, algo mais permanecia: determinação. Eles tinham mostrado sua mão. Estavam dispostos a mentir, ameaçar, destruir minha reputação para manter o controle. Mas também tinham revelado seu medo. Não teriam vindo aqui, não teriam oferecido nem mesmo um acordo terrível, se não achassem que eu tinha chance de ganhar. Liguei para o Felipe e contei tudo. Depois segui o conselho dele. Dei um passo para trás por alguns dias. Não olhei redes sociais, não passei pela casa deles. Não fiquei obcecado com o caso no tribunal. Em vez disso, fui à biblioteca, fiz voluntariado no centro de distribuição de alimentos de Natal, almocei com velhos amigos. Eu precisava descansar, juntar minhas forças, porque a verdadeira batalha estava apenas começando. 3 dias antes do Natal, um pacote chegou na minha porta. Dentro,
Havia um álbum de fotos de couro caro cheio de fotos da Emma e do Hugo. Fotos recentes que eu nunca tinha visto. Festas de aniversário, eventos escolares, fantasias de Halloween, manhãs de Natal. Uma nota estava enfiada dentro, na caligrafia do Tiago. Miguel, a gente sabe que isso tem sido difícil para todo mundo. Queremos fazer as pazes. Essas fotos são para você guardar. Vamos mandar atualizações trimestrais para você poder ver eles crescendo. Tudo o que pedimos é que você retire a petição no tribunal. Não vamos fazer as crianças passarem por uma batalha legal. Eles estão felizes e saudáveis, e arrastar isso para o tribunal só vai machucá-los. Por favor, considere o que é melhor para Emma e Hugo. T. Sentei na mesa da minha cozinha, virando as páginas devagar. Emma tinha perdido 2 dentes da frente. Quando foi que isso aconteceu? Hugo estava mais alto agora, seu rostinho de bebê ficando magro. Aqui estavam na praia construindo castelos de areia. Aqui estava Emma no palco, no que parecia uma peça escolar. Aqui estava Hugo segurando um troféu, radiante. Meu coração doía. Isso era exatamente o que eles queriam. Balançar meus netos na minha frente como isca, sabendo que eu estava faminto por qualquer conexão com eles. Peguei meu telefone, coloquei de volta, peguei de novo. Uma ligação, um acordo. Eu poderia ter pelo menos isso. Fotos 4 vezes por ano. Atualizações, alguma pequena janela nas vidas deles, mesmo que não pudesse fazer parte delas. Meu dedo pairou sobre o contato da Clara. Então fechei o álbum de fotos e o coloquei de lado. Não, isso era manipulação, pura e simples. Eles estavam me oferecendo migalhas e chamando de generosidade. Fotos trimestrais não eram um relacionamento. Não eram jantares de domingo, ou ajudar com lição de casa, ou ensinar o Hugo a fazer biscoitos como eu tinha ensinado a Clara. Não eram estar lá quando Emma tinha pesadelos, ou ir aos jogos de futebol do Hugo. Era um prêmio de consolação desenhado para me fazer desistir da luta. Liguei para o Felipe em vez disso. Eles me mandaram fotos, contei a ele, recentes com uma nota pedindo para eu retirar a petição em troca de atualizações trimestrais. E a voz do Felipe era cuidadosamente neutra. Não vou morder a isca. Podia ouvir o sorriso na voz dele. Bom, muito bom, Miguel. Eles estão ficando desesperados. Significa que estamos no caminho certo. Nas 2 semanas seguintes, as tentações continuaram. Clara deixou uma mensagem de voz mais suave agora, quase em tom de desculpa, dizendo que tinham sido duros demais e queriam encontrar um meio-termo. Tiago mandou um e-mail descrevendo como Emma tinha perguntado por mim, se perguntando se eu estava bem em Manaus e como tinha sido difícil manter a mentira. Mas mantive minha calma fria e constante. Encaminhei tudo para o Felipe. Documentei cada contato. Não respondi a nenhum. O que eu precisava não era da barganha deles, era apoio. Apoio real. Encontrei em lugares inesperados. Primeiro, havia Carla Oliveira do meu clube de leitura. Quando finalmente me abri sobre o que estava acontecendo, algo que tinha muita vergonha de fazer antes, ela revelou que o filho dela tinha cortado dos netos 3 anos atrás, por causa de um desentendimento político. Eu desisti. Carla admitiu tomando café no nosso café favorito. Deixei eles ganharem porque estava cansada demais para lutar. Não cometa meu erro, Miguel. Não deixe eles te apagarem. Depois havia meu vizinho, Paulo Rodrigues, um juiz de tribunal de família aposentado que morava 2 portas abaixo há 15 anos. Quando me viu lutando com documentação legal na minha varanda, veio ajudar. Já vi casos como o seu, ele me disse, ajustando os óculos de leitura. Pessoas boas cortadas sem motivo além de poder e controle. Os tribunais levam direitos dos avós a sério. Quando você pode provar que um vínculo genuíno existia, você tem documentação, você tem testemunhas e, mais importante, você tem a verdade do seu lado. Mas o apoio mais inesperado veio de um fórum online que Felipe tinha recomendado. Era uma comunidade de avós lutando por acesso aos netos. Centenas de pessoas compartilhando histórias, oferecendo conselhos, fornecendo apoio emocional. Lia as histórias deles tarde da noite. Avós que tinham ganho direitos de visita depois de anos lutando. Outros que tinham perdido, mas encontraram paz de qualquer jeito.
Alguns que tinham se reunido com os netos uma vez que se tornaram adultos e aprenderam a verdade. Comecei a postar minha própria história. As respostas chegaram em horas. Fique forte. Eles estão te testando. Documente tudo. Tudo. Meu filho fez a mesma coisa. Ganhei meu caso depois de 2 anos. Não desista. Pela primeira vez desde o Natal, não me senti sozinho. Eu era parte de algo maior. Uma comunidade de pessoas que entendiam exatamente pelo que eu estava passando, porque tinham vivido isso elas mesmas. Na véspera de Natal, sentei na minha sala com as luzes da minha pequena árvore, projetando sombras calorosas nas paredes. Pensei na Emma e no Hugo, me perguntando se estavam abrindo presentes, se alguma vez pensavam em mim, se lembravam do meu rosto. A dor ainda estava lá, provavelmente sempre estaria, mas minha determinação também. Clara ligou 2 vezes no dia de Natal. Deixei ambas as ligações irem para o correio de voz. Nas mensagens, sua voz mudava de conciliatória para irritada. Eles estavam percebendo que eu não ia quebrar. Estavam percebendo que eu era sério. E estavam com medo. Bom, a data do tribunal foi marcada para 28 de janeiro. Eu tinha 3 semanas para me preparar. 3 semanas durante as quais achei que Clara e Tiago finalmente aceitariam que isso estava acontecendo. Eu estava errado. Eles vieram numa tarde de terça em meados de janeiro, dessa vez sem advogado. Vi eles chegarem e considerei não atender a porta, mas algo na linguagem corporal da Clara, ombros caídos, cabeça baixa, me fez pausar. Ela parecia derrotada, exausta. Talvez, só talvez, ela finalmente tivesse caído em si. Abri a porta. Sem corrente dessa vez. Pai, Clara disse, e sua voz quebrou. Por favor, a gente pode entrar? Só para conversar. Sem advogados, sem ameaças, só família. Contra meu melhor julgamento, dei um passo para o lado. Eles sentaram no meu sofá, o mesmo sofá onde Clara uma vez fez lição de casa, onde eu lia histórias para dormir quando ela era pequena. Tiago olhou ao redor da sala, com uma expressão que não consegui decifrar. Os olhos da Clara estavam vermelhos como se tivesse chorado. Não tenho dormido, ela começou. Essa coisa toda tá me destruindo, pai. Nunca quis que chegasse tão longe. Então por que chegou? Perguntei calmamente, sentando na minha poltrona de frente para eles. Ela olhou para o Tiago, que deu um aceno encorajador. Eu estava tentando proteger minha família. O pai do Tiago é muito envolvido com as crianças, e ele sentia, a gente sentia que ter 2 avós competindo por atenção era confuso para Emma e Hugo. Competindo, como se amar meus netos fosse uma competição. Então vocês me apagaram. A gente ia te reintegrar gradualmente, Tiago interveio, voz suave como mel. Uma vez que as crianças ficassem mais velhas e pudessem entender limites melhor. Isso sempre foi temporário, Miguel. Mas aí, você envolveu advogados e tudo saiu do controle. Era magistral, realmente. O jeito que faziam soar razoável. O jeito que faziam de mim o problema. Vocês disseram para eles que eu me mudei para Manaus, disse sem emoção. Clara estremeceu. Isso foi errado, admito. Entrei em pânico quando Emma não parava de perguntar por você, e disse a primeira coisa que veio à mente. Mas a gente pode consertar isso. Podemos dizer a verdade para eles, que houve um mal-entendido, que você tá de volta agora, que tá tudo bem, se eu retirar o caso no tribunal. Pai, pensa no que isso vai fazer para eles. Clara se inclinou para frente, voz urgente. Você quer que Emma e Hugo cresçam sabendo que o avô deles arrastou os pais deles para o tribunal? Você quer que eles leiam documentos legais algum dia descrevendo disfunção familiar e acusações? É esse o legado que você quer deixar? A manipulação era de tirar o fôlego. Ela estava tentando me fazer responsável pelo dano que ela tinha causado. O que eu quero, disse devagar, é que meus netos saibam que o avô deles os ama. O que eu quero são visitas regulares sem supervisão. O que eu quero é não ser apagado de fotos de família e que não mintam sobre mim. A expressão do Tiago mudou. A máscara de preocupação escorregou, revelando algo mais frio por baixo. Você está sendo egoísta. Está colocando seus desejos acima do bem-estar das crianças. Clara e eu somos os pais deles. Nós decidimos o que é melhor para eles, não você.
E vocês decidiram que mentir era o melhor. A gente decidiu que paz era o melhor. A voz dele subiu, afiada e cortante. Você sabe quanto estresse isso colocou na nossa família? Clara tem estado ansiosa há meses. Tive que explicar para os meus pais por que estamos sendo processados pelo pai da Clara. A professora da Emma perguntou se estava tudo bem em casa porque ela tem estado distraída. Você está destruindo nossa família. Eu tô destruindo? A raiva que eu vinha segurando finalmente veio à superfície. Não sou eu quem mentiu. Não sou eu quem cortou contato sem explicação. Não sou eu quem pegou milhares de reais em contribuições para o fundo de educação enquanto isolava o doador das crianças. O rosto do Tiago ficou vermelho. Esse dinheiro era um presente. Você não pode usar isso contra a gente. Não tô usando nada. Só tô apontando o padrão de desonestidade. Tiago se levantou abruptamente. Isso é inútil. Ela não vai ouvir a razão. Razão? Levantei também, sentindo anos de raiva reprimida inundando por mim. Vocês querem falar de razão? Vocês entram na minha casa, me alimentam com mentiras envoltas em lágrimas de crocodilo e esperam que eu abandone meus netos porque é mais conveniente para vocês. Que tipo de pessoas vocês se tornaram? O tipo que protege os filhos de avós tóxicos, Tiago rebateu. Você é manipulador, você é controlador. E você tá usando os tribunais para intimidar seu caminho para dentro de vidas onde não é querido. Ali estava. A verdade sob todo esse fingimento. Clara agarrou o braço do Tiago. Tiago, não. Não. Ele sussurrou para ela. Ele precisa ouvir isso. A gente não te quer por perto, Miguel. As crianças não precisam de você. Meu pai dá tudo o que elas precisam. Você é só um velho amargo que não consegue aceitar que não é mais relevante. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Clara olhava para o chão, incapaz de encontrar meus olhos. Ela não o contradisse, não me defendeu. Só ficou ali, cúmplice de cada palavra cruel. Saiam, sussurrei. Pai, saiam da minha casa, eles foram. Os saltos do Tiago batendo forte no meu piso de madeira. Clara arrastava atrás como uma criança repreendida. Assisti pela janela enquanto discutiam na garagem. Tiago gesticulando violentamente, Clara com a cabeça nas mãos. Quando foram embora, afundei na minha cadeira e me deixei tremer. Medo me percorreu. Medo de que eles estivessem certos, de que eu estava sozinho, de que os tribunais me veriam exatamente como eles alegavam. Um velho amargo se recusando a aceitar a realidade. Mas sob o medo, havia algo mais forte. Uma determinação justa e ardente que parecia fogo nas minhas veias. Eles tinham mostrado seus verdadeiros rostos, tinham revelado seu desprezo, sua manipulação, sua completa falta de respeito por mim como pessoa e como avô. Peguei meu telefone e liguei para o Felipe. Eles vieram na minha casa, disse, e tenho a sensação de que vão se arrepender. O tribunal era menor do que eu esperava. Painéis de carvalho, luzes fluorescentes, uma juíza de aparência cansada com óculos de leitura empoleirados no nariz. A juíza Patrícia Mendes tinha reputação de ser justa, mas dura, especialmente em casos envolvendo crianças. Clara e Tiago estavam sentados com o advogado deles do lado esquerdo. Eu estava sentado com o Felipe à direita. Atrás de mim, Carla do meu clube de leitura tinha vindo para apoio moral, junto com Paulo Rodrigues, o juiz aposentado. A presença deles me firmava. Clara não olhava para mim. Tiago encarava direto à frente, mandíbula travada, terno de grife impecável. Eles pareciam o casal perfeito, os pais responsáveis. Eu parecia exatamente o que era. Um avô de 63 anos, num terno de loja de departamento, lutando por algo que deveria ser meu por direito. Mas eu tinha algo que eles não tinham: a verdade. A audiência começou com as declarações de abertura. O advogado deles me pintou como um avô autoritário, que não conseguia respeitar limites, cuja visita surpresa no Natal tinha compreensivelmente perturbado os clientes dele, cuja ação legal era assédio disfarçado de preocupação. A abertura do Felipe era simples. Meritíssima, esse é um caso sobre um avô que tinha um relacionamento amoroso e ativo com os netos, até ser sistematicamente apagado das vidas deles através de engano e manipulação.
Estamos aqui para restaurar esse relacionamento e garantir que Emma e Hugo Ferreira não percam o avô permanentemente. Depois vieram os depoimentos. Clara foi primeiro, me descrevendo como alguém que ligava excessivamente, que a fazia se sentir culpada por viver a própria vida, que sempre foi controlador. Ela pintou um quadro de um pai que não conseguia deixar ir. Tiago apoiou a narrativa dela, adicionando detalhes sobre como minha chegada inesperada no Natal tinha traumatizado as crianças. Embora ele não conseguisse explicar por que Emma e Hugo não estavam presentes naquele encontro. O advogado deles apresentou publicações nas redes sociais como evidência da família feliz e estável que minha ação legal ameaçava perturbar. Sentei durante tudo aquilo com calma fria e composta. Felipe tinha me treinado. Não reaja, não mostre emoção. Deixe eles cavarem a própria cova. Então foi minha vez. Caminhei até a cadeira de testemunhas com as costas retas, voz firme. Felipe me conduziu metodicamente pelo meu depoimento. Meu relacionamento com Emma e Hugo desde o nascimento até 2 anos atrás. As visitas mensais, os presentes de aniversário, as videochamadas e cartas. Os 18 mil reais que eu tinha mandado para o fundo de educação deles. Senhor Santos, Felipe perguntou, alguma vez você deu à sua filha motivo para acreditar que não respeitaria limites em relação aos filhos dela? Nunca. Sempre pedi permissão antes das visitas. Coordenei horários. Respeitei as decisões parentais deles, mesmo quando discordei delas. O que aconteceu no Natal de 2025? Descrevi a cena exatamente como ocorreu. Minha voz não vacilou. E Clara ou Tiago explicaram por que você não era bem-vindo. Clara disse que o feriado era só para a família. Me chamou de velho e disse para ir embora. Murmúrios no tribunal. A juíza fez uma anotação. Senhor Santos, você teve algum contato com seus netos nos últimos 2 anos? Não, nenhum. Minhas ligações não são atendidas. Minhas cartas são devolvidas. Fui completamente cortado. E você sabe por quê? Esse era o momento, o ponto de virada. Sim, disse. Clara admitiu para mim durante uma ligação que eles disseram para Emma e Hugo que eu tinha me mudado para Manaus. Eles mentiram para os filhos sobre meu paradeiro, para evitar perguntas sobre por que eu não visitava mais. O advogado da Clara pulou de pé. Objeção. Boato. Felipe sorriu. Meritíssima, tenho o relato escrito contemporâneo do Sr. Santos dessa ligação, datado e detalhado. Também tenho registros telefônicos confirmando que a ligação aconteceu. Vou admitir, a juíza disse, olhando para Clara com novo interesse. Continue. Felipe se aproximou de mim com uma pasta. Senhor Santos, estou mostrando o que foi marcado como anexo F. Pode descrever o que é isso? É uma linha do tempo das minhas tentativas de entrar em contato com minha filha e netos nos últimos 2 anos. 37 ligações, 22 e-mails, 8 cartas. 0 respostas até a petição legal ser protocolada. E o anexo G? Publicações nas redes sociais mostrando encontros familiares, aos quais não fui convidado ou informado, incluindo a festa de 10 anos da Emma, onde a legenda dizia "Nossa família inteira", mas eu não estava lá. E o anexo H? Extratos bancários mostrando 18 mil reais em transferências para a conta da Clara, marcadas para o Fundo de Educação das Crianças. Felipe se virou para a juíza. Meritíssima. Também gostaria de apresentar o anexo X, uma carta que o Sr. Santos recebeu da filha e genro, oferecendo fotos trimestrais em troca de retirar essa petição. Isso foi uma tentativa de silenciar o Sr. Santos enquanto fornecia acesso mínimo aos netos. A juíza pegou a carta, leu e olhou diretamente para Clara. Senhora Ferreira, a senhora mandou essa carta? Clara se mexeu desconfortavelmente. A gente estava tentando encontrar um acordo. Um acordo envolveria visitas reais, não fotografias 4 vezes por ano. A voz da juíza estava afiada. A senhora disse ou não disse aos filhos que o avô deles tinha se mudado para Manaus? Silêncio. Senhora Ferreira, responda a pergunta. O rosto da Clara tinha ficado pálido. Foi um mal-entendido. Emma perguntou onde o avô dela estava e eu disse. A senhora mentiu para sua filha sobre o paradeiro do avô dela. A juíza terminou. O que a senhora chama de mal-entendido, esse tribunal chama de alienação parental.
E o que me preocupa ainda mais são os 18.000 reais que o senhor Santos mandou para o Fundo de Educação dos Netos, enquanto a senhora ativamente o impedia de vê-los. A compostura do Tiago rachou. Esse dinheiro foi dado de livre vontade. Senhor Ferreira, o senhor não está na cadeira de testemunhas. Fique quieto ou vou mantê-lo em desacato ao tribunal. A juíza olhou suas anotações, depois para mim, depois para Clara e Tiago. O silêncio no tribunal era absoluto. Ouvi o suficiente, ela disse finalmente. Estou ordenando que um psicólogo infantil nomeado pelo tribunal entreviste Emma e Hugo Ferreira nas próximas 2 semanas. Quero saber o que foi dito a eles sobre o avô e avaliar se foram sujeitos a táticas de alienação. Vamos nos reunir depois dessas entrevistas para minha decisão final. Ela bateu o martelo. Clara e Tiago saíram do tribunal sem olhar para mim. O advogado deles tentou fazer parecer positivo. A juíza não decidiu a favor dela, mas todos naquela sala sabiam a verdade. Eles estavam perdendo, e sabiam disso. O relatório da psicóloga chegou 2 semanas depois. Felipe me ligou no momento em que recebeu. Miguel, senta, você vai querer ouvir isso. A doutora Rebeca Silva tinha passado 3 horas com Emma e Hugo, separadamente e juntos. Suas conclusões eram devastadoras para Clara e Tiago. Emma, de 10 anos, tinha relatado sentir confusão sobre por que o avô tinha se mudado sem se despedir. Ela tinha perguntado várias vezes se podia me ligar, mas foi dito que eu estava ocupado demais começando uma vida nova para falar com eles. Ela chorou durante a entrevista quando como a doutora Silva explicou que eu nunca tinha me mudado. Hugo, de 7 anos, tinha inicialmente parecido indiferente, mas conforme a entrevista progredia, tinha perguntado se o avô de quem se lembrava, que costumava fazer biscoitos de chocolate e ler histórias para ele, ainda estava vivo ou no céu com a vovó. Tinham deixado as crianças acreditarem que eu podia estar morto, não diretamente, mas através de implicações cuidadosas, através de evitar minha existência, através de mudar de assunto sempre que eu era mencionado. Clara e Tiago tinham deixado os filhos acreditarem que eu podia ter morrido. E quando Emma persistiu em perguntar, inventaram a história de Manaus para parar as perguntas. O relatório da doutora Silva era clínico, mas condenatório. As crianças mostram sinais de perda ambígua em relação ao avô paterno. Foi dada a elas informação inconsistente que sugere obscurecimento intencional. Emma, em particular, demonstra culpa e confusão que parece decorrer de acreditar que fez algo para afastar o avô. Isso é consistente com alienação de avós e é psicologicamente prejudicial a ambas as crianças. A recomendação dela era clara: restauração imediata do relacionamento avô-neto através de visitas regulares sem supervisão, terapia familiar para todas as partes, monitoramento judicial para garantir cumprimento. A audiência final foi marcada para 5 de março. Dessa vez, o tribunal estava cheio. Paulo Rodrigues compareceu. Carla trouxe 2 outras mulheres do nosso grupo de apoio de direitos dos avós. Até a paralegal do Felipe veio, embora não fosse obrigada. A juíza Mendes entrou e todos nos levantamos. Quando sentamos de novo, vi que o rosto da Clara estava cinza. As mãos do Tiago tremiam conforme ele as dobrava na mesa. O advogado deles parecia um homem que sabia que estava prestes a perder feio. Revisei o relatório da doutora Silva. A juíza começou. E raramente vi evidência tão clara de alienação parental. Senhor e senhora Ferreira, o que vocês fizeram com seus filhos e com o senhor Santos é repreensível. Tiago começou a falar. A juíza levantou a mão. Não terminei. Vocês disseram à filha de vocês que o avô dela o abandonou. Permitiram que o filho de vocês acreditasse que o avô dele podia estar morto. Pegaram 18.000 reais do senhor Santos, enquanto sistematicamente o apagavam das vidas dos filhos de vocês. Mentiram para uma psicóloga nomeada pelo tribunal durante entrevistas iniciais até o depoimento das crianças contradizer suas declarações. O rosto do Tiago tinha ficado vermelho. Meritíssima, se eu posso... Não pode. Além disso, estou ordenando terapia familiar para todas as partes, incluindo Emma e Hugo, para reparar o dano causado pelas ações do senhor e senhora Ferreira. O custo será arcado inteiramente pelo senhor e senhora Ferreira. Tiago fez um som como um animal ferido. Clara colocou a cabeça nas mãos. E mais uma coisa, a juíza continuou, voz como aço.
Senhor e senhora Ferreira, vocês vão sentar com seus filhos com a doutora Silva presente e vão dizer a verdade. Vão explicar que o avô deles nunca se mudou, nunca os abandonou e tem tentado vê-los esse tempo todo. Vão assumir total responsabilidade pelo engano de vocês. A doutora Silva vai apresentar um relatório, confirmando que essa conversa aconteceu. E se eu descobrir que tentaram manipular ou minimizar suas ações, vou expandir os direitos de visita do Sr. Santos ainda mais. Ela bateu o martelo. Essa audiência está encerrada. Fiquei congelado por um momento, incapaz de processar o que tinha acabado de acontecer. Então Felipe agarrou minha mão, apertando forte, olhos brilhando de lágrimas. Você ganhou, ele sussurrou. Miguel, você ganhou completamente. Clara e Tiago juntaram seus papéis em silêncio. Conforme se moviam em direção à saída, Tiago olhou para mim apenas uma vez. Não vi desculpas nos olhos dele, nem remorso. Apenas derrota e ressentimento. Não me importei. Não estava fazendo isso por ele. Do lado de fora do tribunal, Carla me abraçou. Paulo Rodrigues apertou minha mão com o aperto firme de um profissional para outro. Bem lutado, Miguel. Bem lutado mesmo. Naquela noite, sentei na minha cozinha com uma xícara de café, a ordem judicial na mesa na minha frente. Em 2 semanas, veria Emma e Hugo de novo. Em 2 semanas, poderia abraçar meus netos e dizer a verdade, que nunca, nunca tinha parado de amá-los, tinha lutado e tinha ganho. Adaptação, parte 6. A primeira visita foi agendada para 20 de março. Clara e Tiago deixaram Emma e Hugo na minha casa às 10 da manhã, rostos máscaras de fúria mal contida. A doutora Silva tinha supervisionado a conversa da verdade com as crianças, e de acordo com o relatório dela, não tinha ido bem. Emma tinha chorado. Hugo tinha ficado confuso e zangado. Ambas as crianças agora entendiam que os pais tinham mentido para eles. De volta às 18 horas, Clara disse rispidamente, sem olhar para mim. Vou trazê-los de volta quando estiver pronto, respondi calmamente. A ordem judicial diz que tenho eles até às 19 horas e pretendo usar cada minuto. A mandíbula do Tiago se contraiu, mas ele não disse nada. Eles não podiam dizer nada. Não mais. Emma entrou pela minha porta hesitantemente, olhos vermelhos de lágrimas recentes. Hugo ficou perto da irmã incerto. Ambos me olhavam como se eu fosse um estranho, porque para eles, eu era essencialmente isso. Oi, queridos, disse suavemente, agachando no nível deles. Sei que isso é confuso, sei que faz tempo, mas quero que saibam que senti falta de vocês todos os dias. E tô tão, tão feliz que vocês estão aqui. A compostura da Emma desmoronou. Por que eles disseram que você tinha se mudado? Porque eles cometeram um erro, querida, um erro grande. Mas vamos consertar isso agora, começando hoje. Tinha planejado o dia com cuidado. Primeiro, fizemos biscoitos de gotas de chocolate. A receita da minha avó, a que eu fazia para Clara quando ela tinha a idade deles. Hugo quebrou os ovos desajeitadamente e Emma mediu as gotas de chocolate, colocando várias na boca às escondidas. A cozinha se encheu de calor e cheiro de baunilha. Enquanto os biscoitos assavam, mostrei a eles as caixas que tinha guardado. Cada cartão de aniversário que eles já tinham feito para mim. Cada foto de quando eram bebês. O cobertor que tinha costurado para o Hugo. A casa de boneca que tinha construído para Emma antes do afastamento. Você guardou tudo isso? Emma sussurrou, tocando os cartões com dedos delicados. Claro que guardei. Vocês são meus netos. Eu guardo tudo. Na hora do almoço, parte da tensão tinha diminuído. Comemos sanduíches de queijo quente e sopa de tomate e conversamos sobre escola, amigos, programas de TV favoritos. Hugo me contou sobre o time de futebol dele. Emma me mostrou fotos dos projetos de arte dela. Eles não mencionaram Clara ou Tiago, nem eu. Nos meses seguintes, uma rotina se estabeleceu. A cada terceiro fim de semana, Emma e Hugo vinham ficar comigo. Levava eles para museus, para praia, para sorveteria local. Cozinhávamos juntos, líamos juntos, fazíamos quebra-cabeças. Devagar, reconstruí o relacionamento que tinha sido roubado de nós. Emma especialmente lutava com a traição. Por que eles mentiriam desse jeito?
Ela me perguntou numa noite no jardim. As pessoas às vezes fazem escolhas muito ruins quando têm medo de perder o controle. Isso não desculpa, mas é a verdade. Não confio mais neles. Não sei se vou confiar de novo algum dia. Não encorajei esse sentimento, mas não desencorajei também. Ela precisava processar as emoções do jeito dela. Enquanto isso, o mundo de Clara e Tiago estava desmoronando. As sessões de terapia eram obrigatórias, e a doutora Silva relatava que eles eram resistentes e defensivos, se recusando a assumir responsabilidade. O relacionamento deles com as crianças ficou tenso. Emma, em particular, ficou distante, pedindo visitas extras comigo. Pior foi a repercussão social. Alguém tinha compartilhado detalhes do caso judicial na comunidade. A palavra se espalhou. O pai do Tiago, Carlos, confrontou o filho sobre as mentiras. De acordo com Emma, tinha havido uma briga familiar enorme que terminou com Carlos, reduzindo o envolvimento. O grupo de amigos deles encolheu. Convites para jantar secaram. Nos jogos de futebol do Hugo, outros pais eram cordiais, mais frios. Numa comunidade que valorizava laços familiares, as ações deles os tinham marcado. O trabalho da Clara sofreu também. O estresse do caso judicial e o estigma social cobraram o preço. Ela ficou irritável, sem foco. Ouvi que ela tinha sido preterida numa promoção. Tiago começou a beber mais. Emma mencionou casualmente. Papai tá tomando vinho no almoço agora. Meu coração doeu pelas crianças. Mesmo que uma parte de mim sentisse uma satisfação sombria. Eles tinham construído a vida perfeita deles sobre mentiras. Agora, essas fundações estavam rachando. Enquanto isso, minha vida florescia. Tinha meus netos de volta. Tinha meu propósito de volta. Cada jantar de domingo com Emma e Hugo, cada feriado, cada videochamada, eram tesouros pelos quais tinha lutado e ganhado. Reconectei com velhos amigos. Fiquei ativo na comunidade de direitos dos avós, ajudando outras pessoas. Felipe e eu nos tornamos amigos próximos, nos encontrando para café toda semana. Minha casa estava cheia de vida de novo. Risos de crianças, vozes chamando vovô. A geladeira coberta de arte da Emma e calendário de futebol do Hugo. Numa noite no final do verão, enquanto Emma e Hugo brincavam no aspersor, Carla veio para jantar. Sentamos na varanda com chá gelado, assistindo às crianças. Você conseguiu, Carla disse suavemente. Você realmente conseguiu? Consegui. E faria de novo sem piscar. Clara e Tiago tinham tentado me apagar. Falharam. E agora estavam pagando o preço enquanto eu vivia a vida que tinham tentado roubar de mim. Justiça tinha um gosto mais doce do que qualquer vitória que eu poderia ter imaginado. Essa é minha história. Às vezes você tem que lutar pelas pessoas que ama, mesmo quando custa tudo. Nunca deixe ninguém te apagar da vida da sua família sem uma batalha. Agora pergunto a você: o que você teria feito no meu lugar? Teria lutado ou ido embora? Obrigado por ouvir minha história. Se ela te tocou, deixe um like, escreva em um comentário o que mais te falou e inscrevam-se no canal. Muitas mais histórias estão por vir. Este não é o fim do meu, este é apenas o começo de algo melhor.